dia. Toda a população de Canto do Buriti acompanha a nossa programação do rádio da Buriti FM, onde a gente traz sempre notícias e informativos a você, né? Como foi anunciado em nossa programação, que hoje iríamos estar recebendo o Dr. Wallace para falar o nosso momento saúde. Esse é o nosso momento que a gente tem a cada 15 dias aqui na nossa programação, nos nossos estúdios da Rádio Buriti FM. Então, para você que já está acompanhando nossa programação, a gente já traz a partir de agora o nosso momento saúde. Alô cidade, alô interiorzão de meu Deus, boa tarde para você que acompanha a nossa programação do rádio. Aqui comigo encontra-se então Dr. Wallace, o qual a partir de agora a gente vai estar trazendo muitas informações para você, né? E creio eu também que o assunto principal é esse que rola por todo o nosso país, enfim, por todo o mundo, que é essa Covid-19, tá bom? Alô doutor, seja bem-vindo mais uma vez aos nossos estúdios da Rádio Buriti FM, boa tarde. Boa tarde, Nilmar. Boa tarde a todos os ouvintes da Buriti FM. Estou aqui novamente em Canto do Buriti para poder fazer os atendimentos e sempre trocar uma ideia com o Nilmar antes de começar os atendimentos, antes de começar nosso bate-papo. Ele pediu para a gente conversar um pouco mais sobre o coronavírus, né, que é uma preocupação grande de todo mundo, né, toda a sociedade. E a principal preocupação é de não ter vaga, né, não ter leito no hospital. E principalmente a gente tomar cuidado com os nossos pacientes que são grupo de risco, né, que são os pacientes idosos, pacientes diabéticos, hipertensos, os obesos, gestantes também. Então, vários pacientes que a gente tem que tomar cuidado. Crianças, né, doutor? Criança não é grupo de risco, criança é tranquilo, criança não apresenta sintoma nenhum, não morreu nenhuma criança no mundo abaixo de 9 anos de idade. Ah, ótimo, tá vendo? É uma dúvida que é bom a gente estar vendo. Criança não tem problema nenhum. Quando morre algum problema, quando tem alguma criança que morre porque já tem paralisia cerebral, tem outra. Aqui do Piauí, a criança que morreu de 12 anos já tinha paralisia cerebral, então tinha outros problemas de saúde. Então, essa doença não afeta a criança. Criança que não tem doença crônica não afeta de jeito nenhum. O problema da criança é que ela leva a doença para os seus avós. Aí é o problema. Então, quem tiver seus avós, deixe isolado. Quem tiver seus parentes, grupo de risco, deixe isolado. Deixa isolado mesmo até passar esse período mais grave. Depois que tiver passado o período mais grave, aí sim, já pode liberar aos poucos, porque o principal problema é de não ter leito, não ter vaga em UTI, não ter vaga no hospital. Aqui na região, a UTI mais próxima é Floriano, certo? E Teresina também, mas Teresina recebe todo o estado, então tomar cuidado. A doença ela já está aqui pertinho, né? Está em São Raimundo Nonato. Com certeza deve já ter gente em Canto do Buriti, só que não sabe. Com certeza, então tomar cuidado com quem vem de São Paulo, tomar cuidado com quem vem Rio de Janeiro, quem vem do Ceará, do Maranhão, que são locais que têm muitos casos do coronavírus, certo? Então, quem começar a sentir febre, pode ser por causa do coronavírus, então já ficar atento. Febre, tosse, falta de ar, são os sintomas principais do coronavírus e tem que procurar imediatamente assistência de saúde para cuidar disso. O problema quem morre é porque demora a chegar no hospital. Quem morre é porque acha que é só uma gripezinha, acha que não é nada demais. Então, se tiver doença, se cuide, certo? Só é para sair mesmo, tem gente que tem que trabalhar, né? Tem que sustentar a família, tudo. Então, quem puder, fique em casa mesmo. Quem puder. Doutor, ontem, perdão, interrompeu o senhor aqui. Ontem, ao estar assistindo o jornal, né, ontem foi constatado que em 24 horas, ontem bateu o recorde no número de mortes. Ontem, onde as cidades que esteve destacadas, São Paulo, que está em primeiro lugar, né? São Paulo, Manaus e no Pernambuco, Recife, no Pernambuco, né? E muito se fala a respeito da temperatura. Essa temperatura tem alguma coisa a ver? Pois é, o que acontece com relação à temperatura? Tem alguns detalhes importantes da gente comentar dessa doença. Daria para a gente conversar aqui a tarde todinha, viu? Pode ficar tranquilo. A temperatura, né? O que acontece quando está numa temperatura mais fria, de maneira geral? As pessoas ficam mais próximas ou mais distantes? Próximas, né? Ficam mais próximas, a pessoa fica mais dentro de casa, né? Isso. Então, fica mais próxima, as doenças respiratórias, elas aparecem mais. Passa de uma pessoa para outra. Então, gripe comum, então acontece. Então, geralmente, o local mais frio tem isso.
Nos locais que são longe do Equador, do trópico de Equador, né, do paralelo de Equador, existem as estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. Aqui para a gente, no estado do Piauí, que fica muito próximo do Equador, a gente tem a época que chove e a época que não chove. Só tem 2 épocas do ano. Época que chove e não chove. Então agora a gente ainda está no finalzinho da época que chove. O pessoal ainda fica mais dentro de casa. Depois vem o nosso calor, que é o BR-Obró, que é muito forte. Mas lá para São Paulo, agora, por exemplo, vai começar ainda o inverno. Então, lá ainda vai começar o período de muita gripe. Então, ainda pode piorar um pouco por causa disso, que acaba confundindo os sintomas, né? E a pessoa pode ter o coronavírus. Outro detalhe da temperatura é que o vírus ele se propaga numa temperatura mais baixa, 10, 20 graus Celsius. Nossa temperatura aqui é mais alta que isso. E tem outros fatores, né? Nossas cidades são cidades menores, de médio porte comparado ao Piauí, mas tem muita cidade de 10 mil habitantes, 5 mil habitantes. É diferente de uma cidade como São Paulo, que tem 17 milhões de habitantes, todo mundo amontoado junto, então espalha muito fácil. Até Teresina, que é a capital do Piauí, não tem tanto prédio como as outras capitais. Teresina, comparado com as outras capitais, é cidade pequena, então a gente tem essa vantagem. Por isso que o Maranhão está lotado de casos. Até ontem, se eu não me engano, Teresina tinha registrado 15 casos de óbitos, 15, se eu não me engano. Nós temos de mortos total aqui no Piauí, tinha sido 15 ao total no Piauí, 15 ou 16, passando de 200 e pouco. Aí a pergunta, já ia esquecendo de comentar, que você comentou, Nilmar, das mortes, porque que ontem teve muito caso, né? Isso. O que é que acontece? Os casos eles vão ficando na fila, né? Principalmente os que morrem, para avaliação se tem coronavírus ou não. Os exames, que demoram um pouquinho, né? Quando chega final de semana, quando chega feriado, isso aí acaba atrasando o resultado. Então a gente teve sábado e domingo, toda vez, sábado e domingo, vai atrasar. Aí o resultado acumula para terça-feira, o resultado o resultado. Aí quando sai tudo de uma vez, sai alarmante. Sai de uma vez. Aí às vezes a gente se assusta, porque o que aconteceu agora? Era sábado, domingo, segunda e terça. Terça foi feriado, segunda-feira enforcada. Aí Teresina deu ponto facultativo, por exemplo. Então o resultado, quando foi sair na quinta, porque na quarta é que está avaliando, está vendo o resultado. Então, provavelmente hoje, escreve isso que estou falando, pode até anotar no papel aí, o doutor Wallace falou que hoje os casos vão diminuir. Hoje vai ter menos casos do que ontem. Ontem teve 400 casos no Brasil, sendo 200 de São Paulo. Nilmar vai anotar no papelzinho para ele mandar uma mensagem para mim depois. Com certeza. Vai ter hoje no Brasil cerca de 200 casos e em São Paulo cerca de 100. Metade do que aconteceu ontem. Se acontecer diferente, você manda mensagem. Tá errado, doutor Wallace. Mas se tiver certo, manda mensagem. Doutor Wallace, mensagem também certo. Confirmando, né? Tá certo também, ótimo. Tá certo. Então é isso, tem muitas peculiaridades. Como eu disse, daria para a gente passar aqui a tarde toda conversando sobre isso, porque tem muita coisa com relação ao coronavírus. É uma doença nova, a gente está aprendendo ainda a lidar com essa doença. Então não é a doença que era conhecida, é uma doença nova. Inclusive, a gente achava que era uma doença que atingia o pulmão. Agora, na realidade, ela atingiu o sangue. Quando vai para o pulmão, é porque o negócio já está mais grave. Já atingiu o sangue, né? Já, assim. O negócio fica mais inflamação no sangue. Então, ótimo. Doutor, rapidinho aqui, só para a gente fechar, então, prevenção um pouquinho, a alimentação um pouquinho para isso. Não, a orientação principal. Pessoal, bora usar máscara. Usar máscara, saiu de casa, usar máscara. Procurar ficar sempre em ambiente aberto, certo? Nada de ambiente fechado. Evitar locais que tem, por exemplo, um banco. Você vai para o banco é todo fechado. Quem passou lá e deu uma tossida com coronavírus, 3 horas depois, você ainda vai estar pegando o vírus. Então, se a pessoa vai para um banco, vai de máscara. Ótimo. Então, usar máscara já ajuda bastante. E chegar em casa, lavar as mãos, pessoal, tomar um banho. Esse negócio de ficar, vou tomar um banho só no dia seguinte, aí já passou o coronavírus para todo mundo. Certo? Então, chegar em casa, lavar as mãos, tomar um banho. Toda oportunidade que tiver, lava as mãos e repetir, lavar as mãos e usar a máscara. Prevenção da doença. É uma coisa que vai mudar daqui para frente. Daqui para frente a gente vai ter que ter mais higiene, mais cuidado com relação a isso. Então, usar máscara. Máscara faça em casa com pano mesmo. Pega uma camisa velha lá, picote a camisa todinha e faça um monte de máscara. Pronto. Não precisa comprar máscara não. Faça com a camisa mesmo, tá certo? Álcool em gel, não precisa comprar álcool em gel não. Lave com água e sabão. Aquele sabão mesmo de pedra mesmo, simples. Lava as mãos com água e sabão, acabou.
Certo? Nilmar, estou indo fazer os atendimentos agora. Ótimo. Estarei de volta aqui em 2 semanas. Eu acho que o calendário está aí. É o dia 8? Hoje, 24. Vamos ver aí. Acho que é o dia 8. Pronto. Não, é o outro. Puxa para cá. Opa, calma aí. O calendário. Isso. Dia 8, pronto. Dia 8 de maio estou aqui de volta, tá certo, pessoal? Ótimo, confirmado. Um abraço, Nilmar. Estou indo agora fazer os atendimentos. Ok, doutor, um abraço então. Então tá aí, gente, confirmado então. Próximo atendimento, próximo dia 8 de maio, tá bom? Um abraço legal para todo mundo. Segue com a nossa programação do rádio, programação da tarde.